Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos nessa! Mais uma live. Bom dia com alegria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chamar o pessoal para estar aqui com a gente. Vamos falar sobre procrastinação. Bom dia a todos. Bom dia, Mayuí, seja bem-vinda. Deixa eu adicionar você aqui. Convidada. Então vamos nessa, galera, para começar a nossa live de Eu vou hoje. virar aqui. Bom dia. Bom dia. Ela virada. Deixa eu arrumar aqui. É assim mesmo. Tudo bem? Tô boa. Deixa eu... Tá. Tá, jóia. Só para ir fazendo os ritos iniciais aí, quem estiver vendo a live gravada, eu estou na jornada dos 30 dias. Quem quiser criar hábito, fazer adaptações nas rotinas da vida, criação de hábito em todas as áreas. O link está na bio, tem um grupo, a gente está fazendo 30 dias, hoje estamos completando uma semana. Quem tiver interesse, cai para dentro Maravilha, hein? e vamos ajudar. E Hábito é beleza. importante, né? Vai ter assunto para lá, hein? Com certeza. E engraçado, Baui, o que acontece? Uma das coisas que surgiu muito, até já dividi contigo dentro da jornada, é justamente isso. Olha para você ver que interessante, vou te trazer alguns dados para você ver o quão importante é o assunto. Eu tive mais ou menos, a gente tem, ele está dividido em fases a jornada. Então a primeira fase é você se inscrever. Se inscrever, deve ter se inscrito aí algo em torno de 60, 70 pessoas, Ó, que certo? beleza. Foi muito legal, a adesão foi muito show. 60, 70 pessoas. Aí a primeira fase, o que é? Você responder um questionário de perfil, para me te conhecer um pouco, saber quais os hábitos que eu teria que focar mais, trazer mais conteúdo e tal. Bom dia quem está chegando, nos ouvem bem, por favor, se puder dar um retorno para nós aí. Luana, Alessandra, bom dia. todos bem-vindos. Quem for entrando aí, puder clicar no aviãozinho e convidar mais pessoas para estar com a gente, essa mensagem de hoje é importantíssima. Aí, Mayui, mais ou menos entre 60 e 70 pessoas se inscreveram para participar da jornada. Ela é gratuita e o intuito é te ajudar a estabelecer novos hábitos. Mas a decisão foi grande. Foi, também achei muito bacana. E olha que interessante os números que eu vou trazer. Dessas 70 pessoas que se inscreveram, mais ou menos 40 responderam o formulário, que é o primeiro passo. É você clicar no link e trazer o seu perfil, qual área que eu posso te ajudar. Ou seja, nível de dificuldade zero. Esse número me chamou a atenção. Vamos falar aí, metade. Beleza. É. Metade responderam o questionário. Então, em teoria ali, e aí eu já fiz questão de não colocar nenhum dado sensível para a pessoa não ficar com receio de colocar ali, são só coisas da sua rotina. Você pratica esporte, você tem o hábito da leitura, coisas que não comprometem. Então, das 70 que se inscreveram, mais ou menos 40 responderam o formulário. A informação mais importante veio depois. Se você responder um formulário, eu quero acreditar que você está propenso a participar. Você teve um interesse inicial e tal, ok. Beleza. Hoje, eu tenho mais ou menos entre online e offline, pessoas que estão... a jornada, ela tá sendo, eu estou liderando ela dentro do grupo do WhatsApp, que você vai colocando lá as atividades que você fez. Entre online e offline, Aquele grupo lá que eu estou. Isso. Isso. Entre online e offline, olha que primeira informação importante. Tem gente que está participando da jornada, mas não quer aparecer, ela não quer mostrar ali. Então ela está fazendo, mas está fazendo dela. Ela me avisa separado que fez e tal, está fazendo tudo bem separado, não quer se expor ali.
Então eu respeito e tal, cada um tem seus motivos, e tá tudo bem, o importante é criar o hábito, não é necessariamente se expor, então tá tudo bem. Só que, daqueles 40 que responderam o questionário, tem 20 efetivamente fazendo, beleza? Ok. E aí, assim que eu startei a jornada, que eu comecei a colocar as informações, comecei a colocar as ferramentas, comecei a colocar os métodos, algumas pessoas começaram a sair, e isso eu já estava esperando. Porque ou não faz sentido, ou eu não acredito no método, ou tem mais algum outro fator. E aí, beleza. Até então eu estou acreditando que não fez sentido e que a pessoa não se conectou com o método. Tá, tudo bem. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda. Beleza. Para a minha surpresa, aí eu estou olhando lá, entre os 40 que responderam o questionário e os 20 que estão ativos. Bom dia, Andréia, sejam bem-vindas. Quem puder ir clicando no aviãozinho aí para indicar para 7 pessoas, trazer mais gente para entregar o conteúdo, essa live de procrastinação, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Aí, Mayui, tenho... então, ou seja, metade respondeu o questionário e metade dessa metade está ativa. O que era o meu esperado? Conforme os dias foram passando, e hoje eu estou completando a primeira semana, já tem bastante conteúdo, já tem bastante ferramenta, já tem bastante ação acontecendo, já tem bastante pessoas demonstrando resultado. A minha expectativa era que a outra metade saísse. Né? Eu estou aqui, não estou participando, não, né, nada, eu vou sair. O pessoal não saiu, o pessoal está lá. Eles estão tá na plateia, mas está ali. E se aí... der certo, Exato. E aí é o mais interessante, porque o que é a ideia? São uma jornada de 30 dias. Então, por exemplo, se a Mayuri falar assim, hoje eu vou começar o hábito da leitura. A jornada, o evento, ele está no dia 7. Mas se você falar assim, hoje eu vou instalar o hábito da leitura, a partir de hoje eu vou instalar o hábito da leitura. Pelo método, hoje é seu dia 1, você vai fazendo, vai seguir as aulas, vai seguir o conteúdo, e daqui 30 dias você terminou a sua jornada. Então, não está vinculado, entendeu? O método ele é um método dinâmico, ele é para você usar sob a sua medida. Não precisa começar junto. Isso, cada um no seu tempo. Exatamente, que é esse o intuito. Por exemplo, ninguém, às vezes, você vai começar e no meio ele vai ter alguma dificuldade, vai parar, e aí eu comecei a pesquisar dentro do grupo, questionar algumas pessoas e tal, e aí fui olhar o formulário no detalhe para ver quais os principais bloqueios que as pessoas que responderam o questionário tinham respondido, e aí fazendo análise, fazendo um pente fino, e aí pegando a informação no detalhe, o que eu percebi? A maior parte das pessoas que não estão ativas, que entraram, responderam o questionário e não estão ativas, a maior queixa, o maior bloqueio qual é? Taranana. É esse de hoje. Procrastinação. Exatamente. Procrastinação. Legal. E aí, cada um da sua área de expertise, eu falei assim, eu conheço alguém que, na verdade, vou até ser sincero, vou reconhecer os méritos é 100% meu, não. Eu falei assim, eu preciso de alguém que domine esse assunto para trazer um pouco mais de consistência, tá? Porque eu posso falar e tal, mas como eu não vivo o problema, como eu não tenho características de um procrastinador, bem provavelmente eu não vou saber entender a realidade, eu não vou me comunicar bem com essa galera. E aí, quando eu falei isso, eu falei assim, eu preciso de alguém. Minha esposa falou assim, nossa, a palestra da Mayuri, você lembra? Foi muito boa lá no evento de janeiro e tal. Vou convidar ela para fazer uma live. Foi naquele dia que eu te mandei a mensagem. Estou contextualizando tudo isso para você poder entender a importância do conteúdo, o nível de impacto que nós podemos causar com essa live, estejam online ou assistindo gravado. É um conteúdo importante. Eu vejo outras pessoas também comentando lives que eu estou fazendo de outros temas que às vezes namoram com procrastinação. A pessoa escreve aqui no comentário, eu procrastino demais, eu já gostaria de estar fazendo. Pessoa que está na mentoria, já gostaria de estar fazendo live e não está, porque está procrastinando, está com tudo pronto, tem conhecimento, está tudo pronto, meu amigo. Mas não vai para a prática. E qual é eu vou te falar das dores, e aí você conduza da melhor forma. A principal dor que eu vejo, que o pessoal clama muito, é a pessoa saber que é procrastinadora, mas não saber por que procrastina. Essa é a principal dor. Você vê que a pessoa está em sofrimento. Nossa, aqui eu tô com o material tudo escrito aqui, é só abrir a câmera e fazer a live. Eu não consigo e não sei por que não consigo. Ou seja, eu sou procrastinador e não sei por que procrastino.
E aí não sei o quanto isso conversa com a sua realidade. Mas, Yuri, antes de mais nada, te agradecer a disponibilidade, o tempo, para a gente poder transbordar esse Eu te conteúdo. agradeço. Se apresente, já fiz a contextualização, fica à vontade, eu também estou aqui para aprender com você, e aí nós vamos fazendo esse ping-pong. Fica à vontade, se apresenta seu trabalho. Então, a procrastinação, igual eu coloquei, é uma coisa que eu sei falar bem, porque a gente só sabe falar bem do que você viveu, né? Aí você sabe, eu sou doutora, eu sou doutorada nisso. Na verdade, ela começa por... Eu acho que o grande motivo da procrastinação é aquele que precisa ser reconhecido pelo outro, entendeu? Então, na verdade, eu não começo algo por dois motivos. Eu tenho aquele perfeccionista que fala, não, ainda falta isso, ainda falta aquilo, ainda falta aquilo. Então, o perfeccionista, ele fica aguardando e nunca sai, né? Então, eu gosto de falar muito para os pacientes, uma frase que eu aprendi, antes feito do que perfeito. E é uma coisa que o Pablo fala muito, nada está pronto. Então, é durante o caminho que você vai ajustando, né? Então, eu falo muito, principalmente para os adolescentes, sabe? Eu tenho vivido muito com a minha filha a adolescência, porque eu tenho uma filha que está iniciando na adolescência, e também para os amiguinhos, né? Para os amigos que me procuram e tal. É uma fase que você acha que nunca está pronto, nunca está pronto. Então, eu falo assim, gente, tudo bem errar. Errar faz parte do processo. Errar significa que você começou alguma coisa, né? Aí, quando você erra, você tem que ajustar e continuar, né? Ontem mesmo, no atendimento, eu falei para paciente, falei, olha, o importante antes de você começar qualquer coisa é saber para onde você quer chegar. Porque ela falou assim para mim, o importante é eu sair. Eu falei, mais do que isso, é saber onde você quer chegar. Por exemplo, né? Eu vou sair numa viagem. Vai para onde? Não sei. Então você vai ficar rodando, né? Você vai, sai na estrada, aí você entra numa primeira cidade, você entra numa... E você não sabe para onde. Agora, não, eu vou sair para São Paulo. Tá. Se eu decidir entrar em tudo quanto é posto, em tudo quanto é cidade, eu vou demorar mais. Mas eu sei que eu quero chegar lá. Se o pneu furar, se tiver uma chuva muito forte, eu precisar parar, tudo bem, né? Eu sei que é onde eu quero chegar. Agora, saber onde quer chegar e determinar as ações, né? Eu vou entrar na primeira cidade porque ali eu posso encontrar alguém que vai me dar uma boa informação para alguma coisa que eu vou fazer em São Paulo. E fica mais produtivo ainda se você fizer. Então, eu falo muito dos micros resultados, sabe? É muito importante. Agora, esse é um item, né? Você ser perfeccionista. Um outro item muito importante é você precisar ser reconhecido pelo outro. Você precisar do ok do outro, sabe? Então, as pessoas vivem muito querendo saber que nota que o meu vizinho me dá, que nota que o meu amigo me dá, né? Então, eu não começo uma live porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar sobre o que eu falei, né? E igual eu falo, não é sobre o outro, né? O outro, ele me vê de acordo com as crenças dele. E eu também me vejo... Às vezes eu estou abaixando a cabeça aqui porque eu estou notando alguns pontos que você está falando que eu acho interessante. E os outros também, eu me vejo também de acordo com as crenças que foram colocadas
em mim, igual o Pablo fala, os P's da nossa vida, os pais, os padres, os pastores, quem mais? Os padrastos, os padrinhos, e lá na palestra alguém soltou os parceiros, acho que foi sua esposa, não falou os parceiros. Alguém que falou mesmo. Então, porque realmente o que falam para mim é o que eu passo a acreditar no que eu sou. E eu vivo a minha vida em função do que o outro acha que eu sou, do que eu acho que eu sou. E eu não estou falando de religião nenhuma quando eu falo que quem sabe com certeza o que eu sou é Deus. E Ele me colocou aqui no mundo para uma tarefa. Então, quando eu fico cheio das crenças que os outros me colocaram, eu acabo não fazendo o que eu fui determinada. E eu toquei nesse assunto porque no meu e-book, né, que eu fiz um e-book sobre procrastinação, com vários passos, eu coloco que a base de tudo são os relacionamentos. E nós temos um círculo de relacionamento. São os três, eu considero como os 3 círculos do amor, tá? Então, a primeira fase, a primeira esfera é quando nós somos crianças. São os primeiros relacionamentos, que são os relacionamentos ali com os pais e com as pessoas que nos cuidaram. É um momento ali de nutrição que eu vou tomar. A segunda fase é a fase dos relacionamentos a dois, dos amigos, do profissional. É onde eu vou trocar, são as parcerias, eu vou servir. E a terceira esfera é a esfera dos filhos, que eu vou conduzir. Então, olha só que coisa. Quando a pessoa me procura falando, eu não consigo, eu estou com problema nos meus filhos, eu falo assim, não são os filhos. Nós temos que ver aonde que está o seu problema. Se você não está sabendo, porque se o filho tem problema, é porque você não soube conduzir. Se você não soube conduzir, muito das vezes, você... sabe aquele joguinho? Volta uma casa. Então, volta uma esfera. Você soube doar, você soube servir, aí a pessoa começa, não, eu também tenho problema no meu relacionamento. Não, eu também tenho problema lá no meu trabalho. Não, então, volta uma casa. Você se nutriu suficientemente dos pais. Quem te faltou? Te faltou o pai ou te faltou a mãe? Não, os dois estavam em casa. E é o que eu falei lá na palestra. Estar em casa não significa que sentou para brincar com você. Não, mas igual uma paciente minha. Não, a minha mãe se preocupou em me dar tudo de bom. A boa escola, o bom tal. Aí eu peguei e falei para ela, volta uma casa. Como foi a infância da sua mãe? Ah, minha mãe foi muito pobre. Então, baseou-se na escassez. Então, para sua mãe, nas crenças dela, porque ela foi criada por pessoas com dores, né? Então, na crença dela, o importante para ela era o material, porque foi o que faltou para ela. Então, ela te serviu com material. Mas para você, falei para minha paciente, o importante não é o material. E para nenhum ser humano. Nós precisamos ser nutridos com atenção e amor. Porque daí você vai ficar cheio disso. Aí você vai se sentir forte. Meu pai e minha mãe me amam. Então eu me amo porque eu sou importante. Então eu abro uma live
sem problema. Eu começo qualquer projeto sem problema. Porque eu não preciso do ok do outro. Eu já recebi o ok do meu pai e da minha mãe. Que para o ser humano é o mais importante, sabe? O ser humano não percebeu ainda que o mais importante é o ok do Deus, do nosso Criador. Não importa o que fizeram com a gente, é aquela frase. O importante é o que eu vou fazer com isso. Então, eu falo para os meus pacientes, ok, é mais do que, eu vi a sua live de ontem, é mais do que ressignificar. Na verdade, eu usava muito a palavra ressignificar. Mas hoje em dia, com os pacientes, eu falo, gente, é muito mais do que ressignificar. É você realmente voltar às casas, até a primeira esfera, e perceber o que te aconteceu, né? Então, a minha mãe não pôde me dar o amor que a minha criança precisava, mas por quê? Tem uma história muito interessante, sabe? Qual é realmente o fator? É você entender o fator. É mais do que ressignificar, porque ressignificar, eu vou colocar uma nova história para mim, para eu seguir o meu caminho. Mas vamos se colocar na pele do outro, sabe? Vamos olhar por um outro lado, uma outra perspectiva, né? Eu tenho uma história que eu acho bem interessante. A mãe, a criança nasceu e ela foi entregue imediatamente para a avó. E aí, essa mulher viveu a vida toda procrastinando, porque ela falava assim, se a pessoa que mais deveria gostar de mim é a minha mãe, e ela me entregou para minha avó, significa que ela não gosta de mim. Significa que eu não sou uma boa criança. Então, existem dinâmicas na constelação que falam assim, se o meu pai ou minha mãe, ou ambos, entre aspas, me abandonaram, não me deram o amor que eu precisava, significa que eu não sou boa. E aí, então eu não mereço ser amada pelo outro, eu não mereço as riquezas da vida, e eu vou precisar sempre fazer mais para o outro para eu ser reconhecida. É onde entra a procrastinação. Então, eu faço muito para o outro. E aí, a hora que eu vou fazer alguma coisa, eu falo assim, ele ainda não está bom o suficiente. Eu preciso fazer mais. Eu não vou abrir uma live, porque eu não vou fazer um livro, porque eu preciso completar ele. Ou, o que o outro vai pensar? E se eu fizer errado? Entendeu? Aí as pessoas vão gostar menos ainda de mim. E aí tem um ponto legal, né, mãe Vi? E se ele não gostar? Ou seja, você não está fazendo o livro por você. Você está fazendo o livro para superar o gostar do outro que pode não gostar de você. Interessante, gostei disso. Problema lá na primeira fase, no primeiro ciclo do amor, entendeu? É o nutrir. Então, a base de tudo é sempre o nutrir. Então, eu falo para a pessoa que está procrastinando, a primeira coisa, olhar a infância dela. Como ela foi nutrida. Ela teve o pai, ela teve a mãe, eles alimentaram a criança dela, porque naquele caso que eu estava explicando, a mãe entregou, né, a filha para a avó. Aí ela viveu a vida dela, fazendo mais pelo outro, então ela estava nos relacionamentos, ela entregava demais, e quando você entrega demais no relacionamento, a tendência é quem está recebendo muito é sair fora, porque tem que ter um equilíbrio. Se um dos lados está dando demais, o outro pensa inconscientemente, como que eu vou retribuir? Não vou conseguir, então ele sai fora. Inconscientemente, ele busca maneiras de sair fora do relacionamento, sabe? E daí ela viveu relacionamentos abusivos, ela não conseguia fazer as coisas, tal. Aí lá na profissão dela, ela teve que
fazer uma pesquisa, sabe? Por conta da profissão, para entregar o material. E daí ela foi pesquisar sobre a vida do pai e da mãe, lá nos cartórios, tal, tal. E ela descobriu que o pai, ele tinha lá informações que ele era pedófilo. Olha que coisa séria. A mãe tirou a criança de perto do pai por conta de pedofilia. Para que a criança não sofresse isso. Lógico que a gente pensa, mas então por que ela não separou e foi criada?